Roberto, duas contas. Não é? É igual o banco. Também tenho duas contas. Oi. Tudo zerado. Quem é? Que nome é esse aqui, pelo amor de Deus? Professor, você passou dever de geografia ontem? É Nierbore. Quem é Nierbore, pessoal? Nem eu sei, professor. Tem um cara aqui que o nome é de... Cadê ele? É Não o sei, sei que Balbal. tinha... É o Todd. É que eu entrei com a conta errada, foi mal. Vamos lá, Escutei peraí. o professor falar bal. O que é que você perguntou, Taimon? Se você me passou dever de geografia ontem. Não coloquei não. Ah, ok, que você não colocou nem de história nem de geografia. Quer dizer, de história eu sabia que você tinha passado. Eu não sabia se tinha de história. Vou mostrar o quê? Não coloquei porque eu tava pensando o seguinte, que eu não tinha falado pra vocês e a aula já tinha acabado, né? Você lembrou bem, eu tinha esquecido já de falar isso também hoje. Obrigado. O que eu ia falar era o seguinte, as atividades que eu vou colocar essa semana, eu queria que vocês prestassem atenção para que amanhã, melhor, amanhã não, que próxima semana, exclusivamente as atividades que eu estou passando essa semana, você não precisa necessariamente entregar elas também na próxima semana, tá? Eu queria que vocês prestassem mais atenção e eu estou falando, Carlos, estou falando só das minhas disciplinas, tá? Eu não sei da exigência dos outros professores, mas como eu sei que o volume de alunos que está devendo atividades é um volume razoável, por exemplo, eu fiquei de passar uma atividade de história ontem, né? Eu vou passar hoje com prazo para a próxima semana, tá? Depois dessa semana de vistos, tá bem? Para você poder colocar suas atividades em dia, Como para que professor, não esteja entendi. só uma... Pronto, é só prestar atenção no prazo que eu vou colocar da atividade. Pronto, é só isso. Fazendo um resumo, para ninguém ficar, para a gente não se complicar. Para quem já fez, ótimo, tá? Agora deixa eu fazer aqui a... Gente, faltou uma coisa aqui. Ah, tá bem. 29, ok. Vamos lá. Ana Luísa. Ana Luísa tá presente? Antônio Yasmin tá presente, né? Ashley Raika não está presente. Caio tá presente. Tá presente o Caio? Não vi. Tá. Ellen e David não. João Vitor tá presente. Clara Cavalcante tá presente? Tá. Isabelle Marques também não. Maria Luísa tá presente? Thiago 13, né? Maria Luísa. Yasmin Silvestre também não. Mariana Vitória tá presente? Também não. Monique tá presente, né? Nátia não tá presente. A Samantha e o Taimon estão presentes. Peraí. O Taimon tá aqui, né? A Samantha parece que faltou. Não? Cadê o nome dela? Ah, tá aqui, desculpa. Eu não tava vendo aqui. Curiosamente não tava aqui na ordem alfabética. O que é esquisito, né? Agora pro B. Ana Cecília. Eu vou corrigir tudo que eu passei. Se tiver visto de outro professor, ok, eu vou pular daí, né? Mas a partir de onde não tiver visto, eu vou corrigir. Porque eu sempre dava visto nos livros das atividades que eu passei. Eu não me lembro não, mas tá Antônia ok. Raika, não lembro do que. Quando o professor passava vista, eu nem me lembro o que é mais visto, literalmente. Jura? Raika Pinheiro está presente, a Damile também. Só ver se eu estou correto aqui. Essa é uma coisa de educação textual que, tipo assim, a gente Maiane. tem que fazer tanto, você vai corrigir tanto
Nossa, Pessoal, eu tô fazendo a frequência. Deixa eu terminar a frequência aqui, tá certo? Gabriel, tá presente? Eu tô aqui presente, professor. João Pedro. Letícia. Márcio da Silva. Maria Clarissa. Clarissa tá presente. Maria Letícia. O Miguel Ângelo tá aqui. Cadê? Nara. Nara também não. Pedro Maciel também não. Professor, hoje não vou poder falar nem digitalmente porque eu tô doente. Tá certo, minha querida. Ronald e o José Henrique. Pronto. Eu queria resumir isso aqui para começar a aula, que ainda nem começou a aula de hoje, né? Não sei se vocês perceberam, mas a aula de produção não começou hoje. A minha pessoa aqui, eu só falo por mim, tá? Eu vou corrigir tudo que eu passei a partir de onde não tem visto. Mas professor não tem visto desde o começo do ano. Pronto, é a partir daí que eu vou corrigir. Mas professor, é a partir das aulas online eu vou corrigir. Corrigir não, dá visto, né? Aula presencial que porventura eu não tenha dado visto. Vou passar o visto também, certo? Até porque é o seguinte, se eu passei a atividade, não importa se foi em janeiro, fevereiro ou em outubro, eu passei. Era para você ter feito. Você é aluno, você é aluna, certo? A questão é essa e eu acho que a gente já está levando esse assunto para frente sem necessidade. Eu acredito que todas as atividades, por exemplo, de produção, eu passei o livro inteiro, então vou passar o visto nele inteiro. De geografia, eu não passei ele inteiro, né? Eu passei até, deixa eu ver aqui, geografia do sexto ano. Oficialmente falando, né? Desprezando a atividade de ontem, até a página 248. Então pronto, eu vou corrigir até a 248. Acredito que não tem muita dificuldade de entender isso, né? Ah, Márcio tá aqui, né? Eu coloquei falta pelo costume. Que tá com, por exemplo, agosto você não assistiu, você assistiu uma aula minha só. Deixa eu ver aqui. Número 8, né? Outubro você assistiu essa aula aqui agora. Setembro também não assistiu nenhuma aula. Pra ver se eu vou usar outra conta porque não consigo entrar agora. Tá ok. Bom, ontem a gente estava falando sobre... Por que eu fiz isso aqui, meu Deus? Pronto. É o artigo de opinião. Estava explicando para vocês o que é um artigo de opinião. Agora sim eu estou vendo o chat aqui, tá bem? Usando essas duas contas aqui. Aí se você tiver alguma dúvida, para não interromper o raciocínio assim no meio da explicação, se você quiser perguntar alguma coisa, coloque aqui no chat, tá certo? E a pessoa que está com o microfone ligado, desligue, que eu não sei quem é. Pronto, parou o chiado. Vamos lá. O artigo de opinião, só para a gente retomar aqui, tá certo? Só para a gente retomar aqui. É um tipo textual que é muito semelhante, né? Aliás, está dentro do texto dissertativo argumentativo, ou seja, ele vai ser muito semelhante à redação como nós conhecemos, tá certo? Só que o autor aqui apresenta o seu ponto de vista, tá certo? O principal recurso aqui utilizado vai ser a sua opinião, como uma característica de informar alguém e persuadi-la, né? Persuadir o leitor. E a gente viu que persuasão se refere a convencimento.
convencer o leitor. Por exemplo, quando o pai ou a mãe da gente nos diz alguma coisa, tentando nos convencer a fazer ou a não fazer algo, ele ou ela está nos persuadindo, certo? E como vocês também viram, esse tipo de texto é muito comum nos meios de comunicação, certo? Televisão, rádio, jornal, revista e, claro, na internet também, certo? Só recapitulando aqui as características para a gente pular para a próxima parte. O texto possui uma linguagem simples, objetiva e subjetiva também. Por que linguagem simples, né? Porque antes de mais nada, é um texto que busca atingir o máximo de pessoas, né? O máximo de pessoas possível. Então tem que ter uma linguagem que a maioria das pessoas entenda. E linguagem simples não é gíria, tá? Não é regionalismo, não é isso, não. É uma linguagem formal, porém sem termos, aliás, muito rebuscados, tá certo? É isso aqui. Exemplo, assista antes de comprar. Onde é que encaixa esse exemplo, o Taimon? Em um vídeo, assista antes de comprar. Se for um vídeo de uma propaganda, né? Aborda temas atuais, como a gente viu também. Possui títulos polêmicos e provocativos. Alguém que assistiu a aula ontem, né? Pode refrescar o resto da turma sobre o porquê de um título, aliás, polêmico ou provocativo. Me chamaram a atenção. Chamar a atenção, né? Exatamente, chamar a atenção. Antes de mais nada, o objetivo é esse: chamar a atenção do leitor. E os verbos no presente e no imperativo, né? Imperativo é aquilo que expressa a ordem, né? Venha, compre, expressando ordem. São textos que maravilhosamente podem ser e devem ser escritos em primeira e terceira pessoa, o que facilita bastante na hora de você expressar sua... Porque diferente da redação, do texto dissertativo argumentativo, você tem que dar uma opinião, porém de maneira impessoal, certo? Que você não deixa evidente, por exemplo, pronomes flexionados na primeira pessoa, juntamente com o verbo flexionado na primeira pessoa. Você não pode colocar eu acho que, né? Eu acho. Né? E você também não pode simplesmente omitir o pronome acho que, até porque ele está na primeira pessoa também, esse pronome, esse verbo, né? Então você, aqui, diferentemente da redação, você tem essa liberdade. Faz com que a escrita fique até mais fácil, né? O uso da argumentação e da persuasão, né? A argumentação como um mecanismo informativo e a persuasão como um mecanismo de convencimento. Essa parte que eu expliquei para vocês o que é que acontece, né? Que geralmente são assinados pelo autor. No caso, artigos não assinados pelo autor são assinados pelo editorial ou pelo site. Pela empresa, né? Que está por trás desse artigo. Como é, Taimon? Eu só queria dizer que se não for assinado pelo autor, se não for, vamos dizer assim, um projeto solo e assinar. Eu não estou ouvindo, filho. Afasta um pouquinho do microfone. Ou então digita, porque tá um barulho que não tá dando para te ouvir. E são produções veiculadas nos meios de comunicação, como a gente já viu, né? A estrutura basicamente é a mesma. E como fazer um artigo de opinião? Aqui a gente chegou na parte interessante, né? A escolha e a definição do tema. Quem vai fazer até certo ponto é vocês, né? Eu vou colocar o formulário hoje. E dizer que quando o projeto sozinho é assinado, quando não é um projeto sozinho, é assinado pelo editorial. Isso mesmo. Para fazer um artigo de opinião, o tema deve estar
definido, né? Ele será o assunto pelo qual o autor dissertará, o autor irá opinar. Para isso, o artigo será feito por meio da comunicação, para um meio de comunicação. Já existe uma pauta definida ou é um tema livre de um trabalho escolar? Aqui há apenas umas perguntas que a gente vai responder, né? No nosso caso, o tema vai ser bem definido, né? Eu vou colocar uns temas para vocês escolherem e a gente vai pegar os mais voltados para a gente trabalhar, tá certo? E aqui é uma coisa clara, né? Título e tema são coisas diferentes, né? O tema é o assunto que a gente vai tratar e o título é o nome dado ao trabalho, né? A parte da pesquisa e busca de argumentos. Claro que quando eu passar um tema, você vai pesquisar para saber do que é que se trata. Por exemplo, racismo. Você vai pesquisar para... Você tem uma opinião, né, sobre racismo. Eu imagino que todo mundo tenha uma opinião formada sobre esse assunto, racismo. Mas aí eu preciso de argumentos mais consistentes, eu preciso de informações, de números, de pesquisas. Eu vou dar uma pesquisada. É aí que você vai buscar esses dados, tá certo? Não basta você saber qual é o tema e você talvez possuir argumentos sobre ele, né? O texto é opinativo, então é importante que você sustente seu ponto de vista, que você tenha vários argumentos, né? Para que seu texto fique mais robusto, mais difícil de ser derrubado, de ser contestado. A pesquisa é fundamental nesse passo. Você vai anotar o que é interessante, certo? Anotar um argumento, dois argumentos, três argumentos, quatro argumentos, cinco argumentos, 6, 7 e 8. Né? Um exemplo aqui. Só que aí você depois percebeu que, não, vou cortar esse aqui, depois esse aqui, vou cortar esse aqui também, e esse aqui. Pronto. Eu vou ficar com esses outros 4 aqui. Aí, ok. Agora é hora de você colocar tudo em ordem, tá? Primeiro, você vai escolher, isso aqui é com você. Vai escolher a hora de falar esse argumento aqui. Professor, obviamente o texto precisa ser argumentativo, mas deve... Peraí. Obviamente o texto precisa ser argumentativo, mas deve justificar o porquê do seu argumento. Por exemplo, você vai dar a sua opinião e você vai me dar informações que sustentem a sua opinião, certo? Tipo, racismo na suposição de o tema ser esse, né? É algo que deve ser punido, porque o racismo pode ocasionar, né? Pode ser que aconteça crimes de ódio contra a população negra em decorrência do racismo. E você tem dados sobre esses crimes de ódio aí, em decorrência do racismo? Tem, olha, mataram uma pessoa porque ela era negra lá em tal estado, em tal cidade. Então você tem seu argumento e tem dados sustentando o porquê desse seu argumento, né? E tudo isso direcionado na sua opinião, que é que o racismo é errado, certo? Entendeu? Aí no caso, olha, aqui eu já peguei as informações, eu vou escolher a hora que eu vou falar esse argumento aqui. Esse aqui vai ser o primeiro argumento. Depois esse daqui vai ser o segundo. Aí eu vou falar esse aqui vai ser o argumento terceiro. E esse daqui o quarto argumento. Professor, tem que ter 4 argumentos, 4 parágrafos só de desenvolvimento? Não, você pode pegar aí 2 argumentos e tá ótimo, tá certo? Aqui é só um exemplo das informações que você vai colocar, tá bem? Só um exemplo. É que eu não podia dar esse exemplo com 2 informações, né? Aqui fica melhor ilustrado, tá ok? Aqui vocês entenderam, né? Agora é hora de recortar o tema, né? Imagine que o artigo de opinião... Peraí. Só tirar aqui. Fala.
Hein? Oi. Professor, por quê? Não sei, ele falou que acho que ele tá arrumando uma coisa no arquivo. Tô esperando. Cadê assim? É, consegui. Consegui, rapaz. Sou hack. Sou hack. Não sei. Repara. Agora foi a mais errada. Não, mano, o Monique ainda tá aqui. Monique, o Morcodaral. Deixa a menina quieta, a menina sossegada, não coisa mais Não, Tu quer o que é que tu quer? olha lá o coisa que eu te mandei. Ai, logo, ai. Tu viu? Comente aí, Albi. Eu não tô entendendo. Esse menino é muito confuso. Ele é muito confuso. Ele não tinha dito que não, ele não tinha dito que não antes, agora Agora tá assim, tá ligado? ele É é muito complicado, cara. ele é muito É muito confuso. complicado. Eu não É gosto dele. complicado. Maiane, escuta a minha opinião, por favor. Não, pera ainda, deixa a Monique terminar o argumento dela. Eu não gosto dele mais porque ele não atende ligação, ele fica me Ontem contrariando, tava descarregado. fica falando isso. Ele é muito confuso, é chato. Cara, eu queria Que vontade de pegar outro número e eu perguntar se não, é né? verdade. Tipo, perguntar se é verdade mesmo que eu disse. Eu não gosto mais desse moleque. Eu não. Sou eu não, né, Monique? É o Não. Jackson. Cala a boca, Ah, tá. Monique. Cala a boca. Fala que não. Agora, Maíra, eu vou dar a minha opinião. Cala a boca. Ô, Maíra, deixa eu falar. No Fala, Wi-Fi faltam 4 minutos, 4 quilômetros para pegar aquela ventania. O despertador. Mas é que ele ia falar do assunto que eu e a Monique tá falando, não. Ele falou do Free Fire. Uma coisa completamente aleatória. Tipo, muito assim. Vai, tipo, muito nada a ver, cara. Sim, mano. Interessante. Mas será que é verdade? Eu acho que sim, mas ele é confuso. Cara, tipo, olha o que eu respondi. Te Ou mando. ele tá tentando se enganar porque Eu não me engano, não, meu filho, que eu sou difícil cair lá. difícil enganar ele. Como é, Monique? É difícil de enganar, é. Só se É. for. Aham. É, é difícil me enganar. Demais. Difícil de enganar quem? Não, professor. Vamos lá, pessoal, vamos voltar aqui. Deu certo aqui, eu resolvi o problema. Reapresentar aqui a tela, tá bem? Abrir aqui o chat, pronto. Beleza. Imagine
aqui o artigo de opinião para fazer sobre o tema racismo no Brasil. Então, peguem essa informação aqui. Note que podemos falar muitas coisas sobre racismo no Brasil, certo? Aqui a gente vai recortar o tema. Você pode dar sua opinião, preste atenção aqui. Você pode dar sua opinião sobre a origem do racismo no Brasil, a história do racismo no Brasil, algum caso de racismo que você tenha presenciado ou que você saiba que possa envolver alguém próximo de você, possa envolver até mesmo você, possa envolver algum famoso. O racismo na atualidade que aponta direto para isso que eu acabei de falar, né? Isso nos casos de um não direcionamento. Por exemplo, eu coloco lá o racismo no Brasil. Aí você vai ter essas várias opções. Agora, se eu colocar o racismo na atualidade, aí a ideia já ficou afunilada, tá certo? Aqui eu já dei um direcionamento maior, tá bem? O recorte é interessante, ou melhor, é importante, por quê? Porque ele faz com que você foque numa direção que você deva trabalhar, tá certo? É para isso que serve esse recorte de tema, tá bem? Sem falar que evita que você vá se perdendo, né? Porque eu tenho muita informação, por exemplo, sobre a lei seca no Brasil. Eu tenho muita informação sobre violência doméstica, eu tenho muita informação sobre racismo, eu tenho muita sobre corrupção, eu tenho muita informação. Então, quando você recorta o tema, no caso de um professor ou a professora não ter delimitado o tema, quando você mesmo recorta, isso ajuda com que você não vá se perdendo na escrita, tá? E principalmente que você não fuja do tema, tá certo? Deixa eu ver aqui o que é que puseram no chat. Eu dividirei isso em argumentos sobre observações, opiniões, exemplos do problema, soluções para o problema. Na introdução, não esqueça, tá? Assim, vamos lá. A introdução é aquele parágrafo onde você vai apresentar, né, o problema. Ali talvez você já comece a dar algum exemplo, tá bem? Aí no decorrer do desenvolvimento é que você envolva nesses dois parágrafos as explicações, os seus argumentos, as opiniões, tudo isso é no meio de dados, de estatísticas, de pesquisa, tá bem? Pode ficar interessante, mas sua divisão tá boa, tá? Professor, tem uma outra dúvida. Tem uma pequena dúvida. Sabe como você deu um exemplo de tema, o racismo no Brasil? Então, é necessário que nós apontemos todos esses pontos no texto, ou dependendo da forma como ele pede o tema, a gente pode utilizar um e deixar outro de lado. Que pontos você está falando, meu querido? Por exemplo, Isso daqui, olha, origem, a origem, história, caso e na atualidade. Não, aqui é o seguinte, olha, presta atenção aqui, peraí. Ask. Ok, vamos lá. A gente está na parte de recorte do tema, tá certo? Recortar o tema é isso aqui, olha. Aqui, quando eu falo a origem do racismo, é um recorte. Eu posso dar minha opinião sobre isso, tá bem? Aqui, a história do racismo é outro recorte, tá? Aqui, alguns casos, já é outro recorte também, tá certo? E, deixa eu ver outra cor. Racismo aqui, na atualidade, também já faz parte de outro recorte que você vai pensar, tá bem? Não necessariamente você vai precisar... Só um momento, você vai precisar... pronto, o tema é racismo no Brasil, por exemplo. Não necessariamente você vai precisar falar da origem, da história. Você dê alguns exemplos de alguns casos e você fale do racismo atualmente. Isso aqui são opções para você recortar. Por exemplo, corrupção no Brasil. Você pode falar sobre... alguns casos de corrupção no Brasil em algumas décadas passadas. Você pode citar corrupção na ditadura, você pode citar, por exemplo, corrupção em um determinado governo ou em outro determinado governo. Você pode falar sobre no que acarreta a corrupção, falta de medicamento, falta de
escolas e creches, insegurança pública, você pode falar de corrupção envolvendo outros crimes, corrupção, por exemplo, como a gente vê político com um helicóptero cheio de entorpecentes, certo? Que tráfico é crime, né? Você tem uma série de recortes para você falar, porque é um tema, ó, muito abrangente, tem muita informação. Por exemplo, segurança pública. Rapaz, é um tema assim, tem tanta coisa para falar que tu escreve um livro sobre isso. E ainda falta coisa, tá? Por isso que a gente vai recortar o tema. Por exemplo, se o tema for o tema saúde no Brasil. Saúde no Brasil. Vamos pegar aqui um recorte da atualidade. Coronavírus. Pronto, já recortei. Eu já sei que eu não vou falar da saúde lá na década de 80, 1980. Eu vou falar de 2020, tá? Eu recortei o tema, ó, saúde no Brasil e cortei. Peguei uma fatia, falar sobre 2020, tá bem? Então, É assim que professor, esse recorta o recorte no tema é algumas utilidades das quais eu posso colocar no meu texto para falar e dar minha opinião, basicamente. Aí eu posso utilizar de alguns ou não. Como é? Aí eu posso utilizar de alguns e outros não. Tem vezes que eu quero falar da história, mas eu não queria falar tanto da origem. Ou vice-versa. Tá complicado de te ouvir, sinceramente. Eu não estou entendendo quase que nada. Não sei se é eu tenho quase certeza que é por conta do barulho aí. Que acontece, é normal. Seleção do material. Eu preferia que você digitasse. Agora que o recorte foi feito, né? A gente acabou de recortar o tema. A seleção do material vai ficar mais clarificada. Que material? No nosso caso aqui, a gente não vai usar, talvez, né? A gente não vai usar livros, entrevistas. Deixa eu ver aqui o que mais. Outras pesquisas feitas por você. O nosso tema, eu acredito que a gente vai utilizar, eu posso escolher alguns pontos para recortar e outros não. Sim, você pode escolher só um ponto se você quiser, né? Isso nos casos de o professor não recortar o tema para você, né? Nesse exemplo que eu dei, saúde no Brasil, coronavírus. Eu acabei de recortar o tema, então você não vai falar sobre a história do SUS, por exemplo. Você não vai falar da gripe de 1900 e sei lá o que. Você vai falar sobre isso aqui, tá bem? Sobre 2020. Essa parte aqui de seleção do material é a parte de que você vai escolher por onde você vai pesquisar, tá bem? E claro, deve conter dados sobre o tema. Como É é? aquilo do... Pode falar, desculpa. Não, pode falar. É aquilo que você nos disse que nós vamos selecionar. Nós vamos selecionar, por exemplo, esse parágrafo aqui eu posso utilizar, esse aqui descarta. Tipo isso que você disse na metade da aula. Tá, ali eu estava falando de dados, de informações, tá? Por exemplo, fazer um artigo de opinião sobre as grandes navegações do século XV, né? Eu tenho um monte de informações sobre isso. Ali eu estou selecionando informações, tá? Eu não estou recortando o tema, eu estou selecionando informações. Entendeu? Por exemplo, saúde no Brasil, vamos manter esse exemplo aqui, coronavírus. Eu tenho um monte de informação. Eu tenho informação de Baturité, eu tenho da região do maciço, né? Eu tenho informação do Ceará, do Brasil, da China, dos Estados Unidos. Tem o número de mortes, tem o número de infectados, tem o número de curados, tem o teste de vacina que deu certo, vacina que está em andamento, tem a tal da cloroquina, tem as coisas aí que o presidente do Brasil fala que são sempre engraçadas. E eu tenho muita informação, certo? Eu peguei o tema, saúde no Brasil, recortei o tema, coronavírus, e dentro desse tema eu tenho muitas informações. Dali eu vou pegar o que eu achar interessante e vou organizar para que eu faça o meu texto, tá? O argumento 1, argumento 2, argumento 3 e argumento 4.
Porque o primeiro parágrafo é o parágrafo de apresentação do tema. O parágrafo 2 depende do parágrafo 1, que é o parágrafo de apresentação. O parágrafo 2 depende do parágrafo 1. O parágrafo 3 depende do parágrafo 2 e o parágrafo 4 vai ser a conclusão. Você vai fazer uma retomada de tudo aquilo que você falou acima, dando uma intervenção para o problema e, quem sabe, uma possível solução. Tá bem? É isso que eu estava querendo dizer naquela parte de selecionar argumento tal, tal e tal. Aquilo não é recorte do tema. Aquilo é seleção de informação. Tá bem? E por fim, claro, Peraí. Então, o que você queria dizer com a seleção do material? A seleção do material, por exemplo, é jornal, revista, internet, entrevista, pesquisa. Isso que é material. Eu vou pesquisar por meio de livro, então eu vou selecionar um livro. Eu vou pesquisar por meio da internet. Beleza, vou pesquisar por meio de qual site? Né? Já que eu vou pesquisar na internet, vou pesquisar por meio de qual site? Eu preciso ir em campo, eu preciso fazer uma entrevista. Então vou selecionar esse material. Isso que é selecionar material, tá certo? É o meio de pesquisa que eu vou utilizar. Agora A sim. fonte, material, tá? E por fim a produção do texto, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Coesão e coerência são mecanismos fundamentais. A coerência, como a gente sabe, né? Seus argumentos estarem dentro do assunto, e a coesão basicamente é a conexão entre os seus argumentos, tá bem? Seus argumentos não apenas precisam estar dentro do assunto, mas eles precisam estar conectados. Não pode ser argumento solto. Se a pessoa começou falando uma coisa, depois estava falando outra coisa, mesmo que seja dentro do assunto, mas coisas que não estavam conectadas. Vocês entenderam, pessoal? Dá para selecionar o texto? Sim. Sim. Você vai colocar hoje a Bina para nós decidirmos qual o tema dela. O formulário, sim. Tá? O formulário, sim. Eu vou colocar lá hoje. Deixa eu ver. É uma perguntinha básica, né? De tipo, qual o tema do artigo que nós vamos utilizar. Eu vou fazer, tá? Pode deixar que eu faço lá do jeitinho que eu quero. Ficando por aqui, a gente se vê ainda hoje. Deixa eu ver. Não, a gente não se vê mais hoje. Bom, então até mais. Um bom final de semana. Até logo, pessoal. Tchau, pessoal.